Fé para hoje. Marcos capítulo 4, verso 35. Pastor Jorge diz o seguinte: e disse-lhes aquele dia, sendo já tarde, passamos para o outro lado do mar, e despedindo a multidão, levaram consigo ainda, assim como estavam no barco, ele e outros barquinhos. E levantando-se grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que as enchia a água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e eles diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veja que a situação, ela está subjugada a uma palavra de um homem que não está atento à circunstância. Cantamos uma música lá no passado, Pastor Jorge, que diz assim: não olhe a circunstância, olhe o seu amor. Nós não vivemos por vista. Alegre estou. Entenda que a alegria é um fruto do Espírito. E, Pastor Jorge, essa manifestação nós não estamos vendo em todas as pessoas. Porque toda a vez que manifesta um vento contrário, e vento não é para matar e nem para destruir, porque tem vento que chega na minha e na sua vida para mostrar a realidade. Talvez você esteja tão cego, e aqui Jesus fala de timidez, uma paralisia oculta, que ela não aparece em qualquer momento, Pastor Jorge, mas ela aparece, ela se manifesta como prova de que nós não estamos desenvolvendo a nossa fé. Jesus aqui mostra um ponto na vida deles chamado temor, que eles estavam tímidos diante de uma circunstância onde eles precisavam manter a tranquilidade. Talvez você hoje precisa manter tranquilidade. Tranquilidade é uma manifestação da fé. E aí a Bíblia vai falar que há um fruto que faz você passar por qualquer dificuldade. E esse fruto é o fruto da alegria. Eliezer Rodrigues diz uma coisa, ele canta, ele diz que alegria é fruto do Espírito. Posicionamento, porque a tristeza é também um posicionamento. Assim como a alegria é um comportamento, é uma postura. A tristeza também é outra postura. Mas uma postura que impele, afasta, mas ela atrai uma negatividade, faz com que você nem enxergue, desenvolva aquilo que Jesus falou, a timidez. Você pode perceber que toda timidez é uma tristeza disfarçada. E é uma manifestação de incapacidade, fazendo com que você ache que o que irá acontecer, obviamente, é uma morte.
achar que, como o texto fala, eles vão a Jesus e perguntam: a sua vida e as nossas vidas não são importantes? Veja que a circunstância está trazendo sintomas de morte, mas a Bíblia diz, quando Jesus é indagado, pastor Jorge, se aquela enfermidade, o que acho interessante é que todas as vezes que encontramos com alguém que está enfermo, nós já temos uma enxurrada de informações de que aquela enfermidade é para a morte. Passamos aí por um Covid, aqueles que passaram viram o quanto de informação e amedrontamento foi colocado diante dos nossos olhos, diante da nossa psicose, do nosso psique, o quanto nós fomos bombardeados de que se o vírus se chegasse, nos infectasse, era morte iminente. E que raramente, pastor Jorge, alguém viveria. Estávamos reduzindo naquele momento, com timidez, com medo, que só Deus na causa. Você já esteve diante de alguém que recebe a notícia de um outro alguém que está enfermo e que é um câncer, que é isso? Sempre estamos qualificando, apoiando as informações que nós estamos recebendo. A pergunta é: qual a informação que você tem em suas mãos? Qual a informação que já amedrontou você? Está na hora de você levar aquele que diz: silêncio. Ele acalma. Não só acalma, mas a palavra aqui é silenciar. Não haverá mais barulho de glória do vento na sua vida. Há uma graça de Deus para lhe dizer isso. Porque quando você dobrar o seu joelho, que é uma coisa que poucos estão, pastor Jorge, a fazer, a dobrar o joelho e dizer: Jesus, vem aqui. Olhe aqui, querido, você precisa mostrar a sua situação para Jesus de Nazaré. Porque ele precisa ver a situação. Enquanto ele estava reclinado para mostrar o posicionamento de Deus, é que nada abala Deus. Abala eu e você, porque nós não estamos aos pés daquele que controla e tem o controle de tudo. Deus não vai controlar a sua vida, mas ele vai lhe ensinar como ele está diante da situação, vencer qualquer situação. Não há situação imbatível, não há circunstância invencível. Mas o que ele faz aqui é silenciar todos os barulhos. Talvez você esteja em um momento de muito barulho. Precisa literalmente sair do ambiente e ir para o ambiente de quietude. Qual é o ambiente de quietude, pastor Jorge? A presença de Deus. Lá até a tristeza vai mudar o comportamento. A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Está triste? Você pode entrar na presença de Deus. Eu sempre digo uma coisa: pega a tristeza, não deixa ela correr. Vem cá, nós vamos hoje aqui. Vá com toda a decepção, com toda a amargura. Vá como aquela mulher, como Ana. Irmão, ela andava amargurada de alma. Você imagine a expressão do olhar de Ana, por ser oprimida por uma outra que ela intitulava como rival, porque Deus não disse que ela é rival, mas a própria Ana dizia que ela tinha uma rival.
E aquilo aparentemente não serviria para nada. Parece que tem afrontas na minha vida, na sua vida, que não vai servir para nada, pastor Jorge. Mas que diz que a Bíblia diz que todas as coisas são proveitosas, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe essa circunstância aí? Está servindo bem para você. Jesus disse para Pedro: o que eu faço hoje, tu não entendes, entenderás depois. Por quê? Porque ficamos sentindo a força da circunstância. Achamos que essa circunstância, ela nem é leve e nem é passageira. A Bíblia diz que as nossas circunstâncias, pastor Jorge, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, ela é leve e passageira. Mas sabe quem é que potencializa o que está a viver? É você mesmo. É você que diz que ninguém lhe entende. É você que diz que ninguém lhe apoia. É você mesmo que diz que está quebrado. É você mesmo que diz que não tem para onde ir. Uma cidade tão grande, uma cidade tão bonita, tão proveitosa. As suas emoções estão paralisando você. Sabe a sensação de que é se arrumar? Ficar realmente como precisa ficar, estar. É bom ter o que é novo. É bom se arrumar. Irmão, a Bíblia diz que o resplendor dele é glória. Você que diz que está caminhando para o céu, você vai se assustar. Porque você não vai ver um Deus imperfeito, com alguma imperfeição, ou com alguma forma de tristeza no seu olhar. Não. Você vai se assustar e a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Porque a Bíblia diz que assim como é, nós estamos caminhando para ser. E você vai se ver nele. Porque Ele é o resplendor da glória. E Paulo disse que eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo tem compromisso com Ele. E uma das coisas que você está fazendo com você mesmo é não ter o compromisso com você. Não ter uma boa aparência é culpa sua. Não ter uma boa saúde é culpa sua. Não estar nos ambientes certos é culpa sua. Porque você foi seduzido, você foi convencido que essa situação nunca iria se resolver. Mas a Bíblia diz, e ela é leve e passageira. É momento. Eu tenho aprendido, pastor Jorge, que independente que o momento que eu estou vivendo hoje, eu preciso viver ele com muita intensidade. Porque senão eu vou ficar arrependido por eu não ter vivido o meu hoje. A Bíblia diz, esse texto eu carrego comigo, diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Por isso, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Veja, que o alegrar está com você. Impulsionar essa alegria vai estar com ele. Vai vir dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E o que cabe a você é fazer igual Paulo. Se alegrar por passar tribulação. Eu me perguntava, pastor Jorge, o que Paulo via de motivação na tribulação? Estando num barco, sendo naufragado, e ele estava alegre? Como é isso?
estando em escassez, estando é estado, não é permanecer. Ele diz: eu sei estar abatido. A fé dele era para hoje. A minha fé sabe me posicionar no abatimento. A sua fé sabe lhe posicionar enquanto você estiver abatido. A sua fé também vai lhe posicionar quando você não estiver mais abatido, estiver livre, feliz, contente, prosperando. Porque alguns não sabem se posicionar a sua fé quando está tudo bem. Porque você passa de uma fase, vai para outra. Você vence uma dificuldade, vem outra. É o músculo, é o preparo. As primeiras dores são desconfortáveis. Você vai ter que provocar outras dores no músculo para que ele desenvolva mais resistência. E quando vier uma lesão, você vai ter que fazer uma contração contrária para que esse músculo se restabeleça. E aí onde muitos não querem. Aí onde muitos param. No dia da adversidade. O salmista Davi diz que eu me esconderei no seu pavilhão. Eu ficarei lá. Ninguém via Davi no muro da lamentação, se lamentando. Não, ele ia para um lugar reservado, literalmente, para os montes. Se ele tinha que falar alguma coisa, ou derramar alguma coisa da vida dele, ele derramava com quem entendia e resolvia. Você está disposto de fato a que essa tempestade que você está vivendo se acalme? Vá para ele. É nele. A sua vida precisa estar nele. O mundo hoje, com tudo que se oferece nas redes sociais, tira você dele sem sequer você permitir. Esses dias eu estava dizendo assim para mim mesmo: eu tenho conversado muito comigo no meu interior. Cara, você precisa orar mais. Você precisa mergulhar mais. Ainda o que se tem não é suficiente para calar alguns questionamentos que você tem. Se você não decidir por si, deixar as inquietações e orar, você não verá o resultado que você precisa. Porque de fato o que você precisa está nele. Lá ele aquieta sua alma e faz você andar e pastar em pastos verdejantes. Davi disse que ele lá, ele aquieta a minha alma. Você precisa voltar a sentir o que você sentia antes. Isso é uma coisa do evangelho genuíno e verdadeiro. Talvez você nem perceba o quanto longe você está. Mas a Bíblia diz assim: aquele que caiu, levante-se e volte. Porque voltar é atitude de forte. Permanecer caído é atitude do fraco. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que naquele momento acalmou, silenciou aquela tempestade, mas que também essas tempestades que estão no psicológico, estão no coração, que estão fisicamente tirando literalmente o meu irmão da tua presença, venha com a sua mão poderosa, Pai, e tire, resgate
Assim como nós cantamos, vem Senhor e me resgata todos os dias, só para te adorar, não para pedir, não para reclamar, mas para te adorar, porque a adoração nos leva a um patamar de quietude e as inquietações vão ficando no lugar que lhe cabe. Pai, eu te agradeço por tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.